Bota aí pra gente aí. Começou, hein? Começou, hein? Bom dia, meus irmãos, bom dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para mais um culto de adoração ao Senhor. E é uma honra, um prazer estar junto com os irmãos aqui, mesmo um pouquinho distantes. Nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Vocês que estão aqui, você que está em casa, convide todos que estão aí na sua casa para nesse momento poder estar junto conosco através do Facebook, né, louvando o Senhor e fechando este culto de adoração ao nosso Deus. Nós vamos cantar um hino que é novo para a gente, e aí a gente vai querer ensaiar um pouquinho com vocês também, tá? Então os homens vão cantar comigo e as mulheres vão cantar com as meninas aqui, tá bom? E aí a gente vai cantar assim, só os homens, tá? Tu és santo. Só os homens agora, tá? Só os homens, a gente fica quietinho, só para a gente entender um pouquinho a música, tá bom? Tu és santo, vamos lá, poderoso, tu és digno de todo louvor, serei seus amigos, te amarei pra sempre. Amém? Eu quero que os homens comigo agora, Juninho. Vamos lá. Vocês só vão repetir, amém? Vamos lá? Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, Deus. Glória a Deus. Yeah.
E vamos continuar adorando o nosso Deus. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Você já abraçou virtualmente a pessoa que está do seu lado? Você olha para a pessoa, faz assim, dá esse abraço.
não pode abraçar fisicamente, né? Mas a gente vai virtualmente dando esse abraço. A irmã Maria José, o meu abraço para o senhor, ó, chegou aí, ó. Abracei a irmã Maria José lá atrás. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero também agradecer a presença de cada visitante aqui conosco, que está nos visitando fazer esse sinal, ali. Amém, amém. Obrigado pela presença. Sintam-se à vontade no nosso meio. Você está aí no Facebook, né? Temos 11 aparelhos ligados aí no Facebook com a gente. Deus abençoe a sua casa, a sua família também nesta manhã. Eu quero anunciar para os irmãos que a partir do próximo domingo, dia 6 de setembro, nós vamos começar o horário de 9 horas, tá bom? Nós fizemos essa volta, irmãos, escalonada. Por que o pastor resolveu dar essa ideia mirabolante? Porque você ficou 5 meses sem vir de manhã na igreja. Então, eu acredito que você estava acordando 10 horas, 10h30, alguns até às 11, um pouquinho mais, né? Então, a gente está readaptando os nossos horários. Então, a gente começou no mês de agosto, esse mês de agosto, às 9h30 o nosso grupo. Para quê? Para você acordar um pouquinho mais cedo, né? 30, 40 minutos antes, e vir para cá às 9h30. Agora, acostumamos. Nosso relógio biológico regulou o mês de agosto. Agora vamos avançar um pouquinho mais. Setembro, o culto começa às 9 da manhã. Então você vai ter que acordar entre 8h30, 8h20, né? Aí vai puxar um pouquinho mais para você vir para cá para a igreja às 9 horas para a gente render a EBD. Que a ideia do culto ser primeiro é para a gente render o tempo de EBD. Tá bom? Então, domingo que vem, 9 horas da manhã, começa o culto. E começa com a ceia do Senhor. Nós estamos 5 meses também sem participar da ceia, não fizemos ceia online. Então, domingo que vem, 9 horas da manhã, vamos ter aqui a ceia do Senhor. Os elementos da ceia, lacrados, né? O corpo diaconal comprou cálice lacrado, esterilizado, limpo, a manipulação toda das regras de saúde. O pãozinho lacrado também. Então, eu já estou avisando hoje que é possível que na hora de você tirar o lacre do copinho, venha derramar. Então o corpo diaconal já vai estar aqui preparado para reabastecer esse cálice que venha derramar quando você tirar o lacre. Não fique preocupado com isso ou preocupada com isso, tá bom? Então isso tudo é para a segurança, né? Da nossa família. Então os elementos vão ser lacrados, tá? Os que já vem de fábrica, né? Obrigado. Já vem de fábrica lacrado. Se você escolher vir na ceia de manhã, não precisa vir à noite. Então participe apenas em um horário. Pastor, eu quero participar de manhã. Ok, venha de manhã. À noite vem, né, outro grupo de irmãos, tá bom? Para a gente poder atender a todos. Eu quero também comunicar uma reunião do Conselho Administrativo para quarta-feira às 8h30 da noite, às 20h30. Então, quem é o Conselho Administrativo? Diretoria estatutária, corpo diaconal e líderes de ministério. Você que é líder da terceira idade, líder de música, líder dos jovens, líder dos adolescentes, venha participar, tá bom? Que a gente precisa dar andamento à vida administrativa da igreja. Esses 5 meses nós não fizemos a Assembleia Geral, nós estamos aí com um monte de coisa atrasada, a gente tem que colocar em dia movimento de membros. Então eu preciso da presença, né? Diretoria estatutária, corpo diaconal e líderes de ministério na quarta-feira às 20h30. Eu quero fazer esse momento de oração antes de passar a palavra para o nosso pregador da manhã, que é o irmão Vital. Temos aqui alguns pedidos, né? Temos aqui o pedido da irmã Eliene. A irmã Eliene, ela é recém-batizada aí da nossa igreja. O esposo dela, José Garcia, está por fazer exames aí, né? Vamos orar pelo Amaral, esposo da irmã Uzi, que vai também passar por uma cirurgia, pela Maria Borges, que é mamãe da irmã Georgia, que é amiga nossa aqui, vamos estar orando por ela, está com AVC, né? Irmão Edinaldo está aqui com a gente, irmã Helena Teles também já está melhor, né? A irmã Sônia vai passar por uma cirurgia no joelho. Irmã Hilda também está enferma.
A Ingrid, que é parente da irmã Celinha, vai passar por cirurgia, está aí passando por esse período de cirurgia. Irmã Aldina, né, está em tratamento de câncer. Irmã Lucimar Caetano, esposa do irmão João, está em tratamento também, uma questão aí do otorrino. Irmã Glorinha, irmã Arminda, irmã Alzira, nosso irmão Risco está aqui com a gente, irmã Antonieta, irmã Irene, irmã Flora, irmã Ilma Maximiano e a irmã Inês, são as duas irmãs, né? Irmã Ilma está no tratamento, irmã Inês está recém-operada. E pelo Benjamin, que terça-feira agora vai fazer o exame, conforme for o resultado desse exame, ele vai passar por uma cirurgia na quarta-feira, tá bom? Vamos estar lembrando do nosso Benjamin também. Então quero convidar você que quiser e puder dobrar seu joelho nesse momento. Vamos fazer o momento da fé, leve ao Senhor aí seus pedidos também, né? E Deus vai estar agindo em nosso favor. Pai querido, graças Senhor nós te damos por essa bela manhã de domingo, podemos estar aqui na tua casa, Senhor. Entendemos que é a tua graça, a tua misericórdia que se renovaram em nosso favor, Senhor, porque a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, que grande é a tua fidelidade. Deus, nós sabemos também que não somos merecedores de nada da tua parte, Senhor, porque somos falhos, somos pequenos, somos pecadores, Senhor. Mas, Senhor, nós sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E Deus, purificados pelo sangue de Jesus, nós elevamos a nossa voz, nosso pensamento ao Senhor, com o nosso coração quebrantado, em favor, ó Deus, de cada pedido dessa manhã. Senhor, cada um de nós tem algo, ó Pai, no coração, que às vezes nos incomoda, Senhor. E queremos apresentar ao Senhor nessa manhã, para que o Senhor venha em nosso socorro, venha em nosso favor, Senhor, dissipando todo o mal, toda nuvem, Senhor Deus, que esteja à nossa frente, ó Pai, para que possamos entender a Tua boa vontade, seguir os Teus passos, fazer conforme, ó Deus, o Teu Espírito Santo tem falado ao nosso coração. Pai, quero lembrar também dos nomes que temos aqui, Senhor, do José Garcia, do Amaral, da Maria Borges, ó Deus, esteja com eles, ó Deus, abençoando aqueles que já estão internados para o procedimento cirúrgico. O Senhor esteja à frente, Senhor, toca com a tua mão de poder, esteja curando. Eu quero te agradecer pela cura, restabelecendo tua filha irmã Helena Teres. Quero pedir ao Senhor que o Senhor continue abençoando teu filho irmão Edinaldo. Irmã Sônia, Senhor, que vai passar por uma cirurgia, já prepara todas as coisas. Tua filha Hilda, que está enferma, abençoa, cura. A Ingrid, que vai passar por cirurgia, Senhor. Toma nas tuas mãos tua filha Aldina também, nesse tratamento do câncer. Toma tua filha Lucimar Caetano, no tratamento, ó Pai, na questão do otorrino, seja com ela. Abençoa tuas filhas, irmã Glorinha, irmã Arminda, irmã Alzira, irmã Maria José, irmã Antônia Pequena, irmão Riso, irmã Antonieta, esteja com elas. Deus, a tua filha irmã Irene, que precisa também de um milagre ali naquela questão do fêmur e da bacia, Senhor. Só o Senhor pode colocar a tua mão de poder ali e realinhar aqueles ossos, ó Pai, para que a tua filha volte a caminhar. Abençoa a tua filha, a irmã Flora, que está acamada, vai visitando ela, a sua família também. Abençoa as suas filhas, irmã Ilma e irmã Inês, Senhor. Abençoa o tratamento de irmã Ilma e o pós-operatório da irmã Inês, que o Senhor esteja ali com as suas filhas. Abençoa o nosso Benjamin, Senhor, que irá passar por um procedimento, ó Deus, ali na terça-feira, para uma possível cirurgia, que o Senhor esteja com essa criança. Deus, ele é um milagre no nosso meio, mas nós queremos, ó Deus, tê-lo aqui conosco, santo e recuperado, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o Benjamin, toma a sua família nas tuas mãos. Deus, eu quero pedir também pelas famílias enlutadas, aqueles que perderam seus entes queridos, ó Deus, toma nas tuas mãos, conforta, consola cada coração, em nome de Jesus, para que sintam ali, mesmo no momento do luto, no derramar da lágrima, a tua presença com eles, Senhor. Abre portas de emprego nesse lugar. Obrigado por termos percebido o teu cuidado, a tua providência para conosco. Nada tem faltado em nossa mesa, Senhor.
Muito obrigado, mas continua abrindo portas de emprego nesse lugar. E Deus, que o Senhor venha sobre nós com a ação do Teu Espírito Santo, de uma forma toda poderosa, através da administração da Tua palavra nesta manhã. Portanto, abençoa Teu filho vital, toma nas Tuas mãos, dá a ele porção dobrada do Teu Espírito Santo, e faça, Pai, que cada um de nós sejamos, ó Deus, um receptáculo da Tua palavra, o nosso coração seja uma terra fértil para receber a boa semente que é a Tua palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Creia que Deus tem ouvido a sua oração, o seu clamor, e vai de encontro à sua necessidade. Bom tal, que Deus o abençoe poderosamente. Amém. Pai, graças Pai da paz do Senhor Jesus, amém? Bom, como todos os santos irmãos, o protocolo acho que permite tirar a máscara nesse momento, para poder estar falando, porque muitas das vezes ao falar com máscara, pode ser que saia embolado algumas palavras. Eu já com sotaque muito diferente, eu sou mineiro, muita gente até hoje questiona, mas eu tenho muito de orgulho de Rio de Janeiro, moro aqui. Às vezes algumas coisas as pessoas falam, 7 horas, eu sou natural de Minas Gerais. Então, conforme é dado a nós nesse momento, o pastor me deu a incumbência de trazer uma palavra que se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 19, versículo 7. Para você, meu amigo irmão, que se encontra aí na sua casa, nos acompanhando através de redes sociais, que o eterno Deus seja contigo também. Que essa palavra alcance vocês aonde vocês estiverem, e que vocês dêem ouvido a esta palavra, porque o momento que nós estamos vivendo é o momento que a igreja tem ou para avançar ou recuar. Há uma frase que eu gosto: a gente pode se render, mas nunca vamos parar de falar de Jesus. A gente pode se render a esses momentos que estão se passando. O momento onde estão querendo deixar a igreja calada. O momento onde estão atrofiando todos os pensamentos que nós pregamos, que nós falamos. Eles estão tentando parar de todas as maneiras. Mas esses grandes eventos que estão acontecendo é um prenúncio da vinda de Cristo. É um prenúncio da vinda de Cristo. Nós estamos passando um momento que nós temos que crer na vinda de Cristo, porque é a única forma de nós sairmos vencedores de uma vez por toda da garra de Satanás, dessa mão sombria que está assombrando o mundo. E a palavra de Deus que está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 7, nos diz: e o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Somente isso. Eterno Deus, Pai soberano, nesta manhã, meu Pai, queremos te agradecer por este momento. Queremos pedir ao Senhor, meu Pai, que venha te encontro a cada coração aqui nesta mente, a cada coração aqui e a mente, meu Pai, que está te apresentando um pedido, meu Pai. Muitas das vezes não é revelado a ninguém, mas está sendo revelado a ti agora, meu Pai. Se há algum problema que alguém está passando no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida no cotidiano, meu Pai, alguém agora que está te pedindo uma solução. Alguém está te pedindo para que tu entre com a tua real providência, meu Pai, neste momento. E esse, meu Pai, é o momento que nós escolhemos para falar contigo, porque nós cremos em nossa vitória e sabemos que tu, Senhor, pode tratar essa providência.
Mas nós cremos, Jesus, que o Senhor está consolando cada família. E essas pessoas, meu Pai, que se foram, já estão no reino do céu, a qual foi preparado para aqueles que temem o Senhor. E foi preparado, meu Pai, para aqueles que têm a convicção e a sua fé em Jesus. Muito obrigado por esse momento. Amém. Pois bem, meus irmãos, conforme nós lemos aqui, nós vemos que aqui traz para nós um pensamento para os nossos dias atuais. E o anjo do Senhor se tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te. A gente está passando um momento que nós temos que nos levantar. A gente está passando um momento que nós temos que erguer. A gente tem que se erguer, a gente tem que se levantar. A gente está passando por momentos que tudo está difícil, nada está fácil. E aqui, quando o autor de Primeiras Reis vem trazer para nós este versículo, ele quer nos falar uma coisa. Eu quero falar o que antecede a esse versículo para nós chegarmos a uma conclusão. E o que antecede esse versículo é sobre o reinado de um homem chamado Acabe. Em uma era em que o povo de Israel era governado através de reis, Acabe então ele procura para ter mais poder. Porque naquela época, as pessoas que eram reis, eles pensavam muito em fazer alianças. Essas alianças eram para viver em paz. Essas alianças eram para viver de maneira tal que não entrasse em guerra e em conflito com aquele outro reinado, para que tivesse paz. E muitas das vezes eles faziam alianças para que ali se conduzisse. E muitas das vezes esses reinados se juntavam para combater outros reinos, para ter guerra, para eles então ali poder possuir as coisas daquele outro reinado. E Acabe, ele pensando que ele fazendo uma aliança com outro povo, ele iria ser um homem ou uma nação de grande potência. E aí começa a se misturar então religião com política, e começa esse processo todo. Então Acabe ele vai até um outro reinado e busca ali para o reinado dele uma pessoa chamada Jezabel, que era de um outro reinado, de um outro tipo de política, um outro tipo de pensamento e um outro tipo de religião que era diferente daqueles que eram. Muito diferente. Muito diferente. As pessoas faziam uma aliança para que pudessem comandar e ter paz. Mas não foi assim que aconteceu. Acabe, ele tinha uns costumes que ele já sabia de outra hora do povo dele que antecedia a ele. E ele começou a fazer tudo ao contrário do que ele aprendeu. E isso fez ganhar a nação de Israel. A Jezabel era cultuava um outro tipo de Deus. Um Deus que se opõe ao Deus de Israel. Embora Deus levantou o seu altar no mais alto lugar, ele olhando de baixo para cima e de cima para baixo, ele não viu nenhum Deus semelhante a ele. Nenhum. Mas essa nação de Jezabel era uma nação que tinha por adoração a Baal, a Balaíns e outros deuses. E Acabe então, ele faz uma união com essa mulher, para que ele pudesse dominar tudo que estava ali ao redor dele. Tudo que estava ao redor dele. Nós sabemos que isso era uma coisa que ocorria muito nessas épocas, que é considerado medievais, nessas épocas
Nós sabemos muito que até hoje alguns países tentam fazer aliança com outros países para conquistar algumas coisas, para ter benefício em outras. Isso é notório no momento contemporâneo, e a gente vê que Acabe ele agiu de uma maneira errada, porque ele tinha um Deus que está sobre todos os deuses. E ele então larga esse Deus de Israel e começa a cultuar o Deus de Baal. Ele começa a cultuar o Deus de Baal, esquecendo de todas as práticas que ele tinha aprendido, de todo o conhecimento que ele tinha, e ainda leva uma nação completa, leva o povo de Israel também a cultuar dessa maneira. Porque não adianta, a política influencia a religião, e a religião também influencia a política. E ali então, essa mulher chamada Jezabel começa a colocar na mente dele esses tipos de pensamento, comportamentos diferentes, e ele começa então a se assumir e se prestando a essa obrigação, a esses deuses, e faz tudo ao contrário do que aprendeu. Surge então um homem chamado Elias, profeta de Deus, e esse profeta de Deus fala da seguinte maneira: você abandonou todos os costumes e ritos que nós aprendemos, e por isso então nesta terra terá sequidão, não terá mais chuva. Nós sabemos que a água ela promove uma sustentabilidade de prosperidade em qualquer nação. E naquele dia não foi diferente para aquele povo. Acabe falou: não vai cair mais chuva do céu. Aquele povo então começa a entrar no processo de que tudo que eles tinham começa a secou por falta de chuva. E assim ele profetizou no período de 3 anos e meio que o povo de Israel não iria ter água. Se quisesse ter água, tinha que buscar em outras nações. Se quisesse ter água, teria que vir através de transportes. Aonde tinha água, se secou. Aí a pobreza se aumentava, os impostos que o reinado teria que colher passaram a ser diminuídos. O povo não tinha como se sustentar, e nisso vem a fome e a escassez. Não é diferente desses dias atuais. Acabe se prostrando a esses deuses. Então, numa certa feita, Elias vai ter de novo com Acabe, porque Deus ama. E ali, ele então faz um desafio a Acabe, aquele Deus que responder às nossas petições e às nossas orações será o Deus de Israel. Você vai ter que abandonar esse Deus que você serve para seguir o Deus correto. E nisso então, esse desafio é lançado. E Acabe então reúne todos os profetas de Jezabel. E ali então eles vão um ponto mais alto. E ali então eles começam ali no holocausto oferecido ao Deus que respondesse. Seria o Deus de Israel. Naquele dia os profetas de Jezabel começaram a clamar e nada acontecia, e nada ali fluía. Naquele momento, naquele dia, naquela hora, Deus anulou qualquer tipo do inimigo da nossa alma sobre a vida dos profetas de Jezabel. Mas nem sempre é assim, irmãos. Nem sempre é assim. A Bíblia nos diz
que uma certa feita, Moisés, quando foi lá em Faraó, e ele, com sua vara, ele lança a sua vara no chão, se transforma em uma serpente. E quando aquela vara se transforma em serpente, todo mundo fica ali abismado com aquele acontecimento que estava ali ocorrendo na frente dos olhos deles. Mas Faraó também tinha seus encantadores. E Faraó então chama os seus encantadores e lança ali mais 2 varas que se transformam também em serpente. 2, desafiando o poder de Deus. Desafiando o poder de Deus, ele pega 2 varas e transforma em serpente. Moisés. Mas o poder de Deus é maior do que qualquer outro poder existente nessa terra. O poder de Deus é maior do que qualquer poder existente nessa órbita. E nesse momento, a serpente de Moisés engole as 2 serpentes de Faraó. Pode ser 2 contra 1, mas o poder de Deus é bem maior, o eterno Deus é maior. É a ação do inimigo ali naquele momento para mostrar. Foi diferente da ação que foi ali no Monte Carmelo, quando Acabe e os profetas lá queriam apresentar. Às vezes o inimigo das nossas almas, ele tem ação sim de fazer sinais, de fazer prodígios. Mas naquele dia Deus anulou qualquer tipo de prodígio, qualquer tipo de sinal. E as orações dos profetas de Baal não foram distantes. E Elias passou um pouco falado. Talvez seu Deus está dormindo. Talvez ele foi viajar. Talvez ele foi comprar alguma coisa. E ele não está te ouvindo. Qual Deus que nós temos tomado nesses últimos dias para a nossa vida, para nós passarmos por essas tribulações que estão ocorrendo nos dias? Verdadeiramente nós estamos clamando ao Deus de Deus, ao Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Foi esse Deus que foi clamado neste dia. E ali, quando foi a vez do profeta Elias clamar, ele se ajoelhou e prostrou no chão. E ele mandou colocar água ainda. Olha como, Senhor, olha como. E quando de repente Deus responde a oração dele, o Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel. E o Deus respondeu, nosso Deus respondeu com fogo do céu. Respondeu. Aquele povo ali falou: só o eterno é o Deus de Israel. Só o eterno é o Deus de Israel. E ali, Acabe, os seus 450 profetas, mais outros 400 profetas, morreram. Porque eles também, Isabel mandou matar todos os profetas de Israel. E sobraram poucos profetas. Tem um homem chamado Obadia, que ele chegou ainda a sustentar alguns profetas, 50 mais 50 cavernas, e sobrou Elias. Acabe, por sua vez, chegou com aquele ato derrotado perante sua esposa. Em vez de ter falado assim: esposa, vamos mudar o nosso pensamento, vamos mudar a nossa maneira de agir. Não. Acabe falou assim: olha, tem um profeta aí chamado Elias. E o Deus dele respondeu com fogo. E os nossos profetas perderam essa batalha. E os nossos profetas morreram. Acabe com
que chegar até a esposa dele e falar: a partir de hoje, ele, na autoridade de homem, na autoridade de conhecimento, de servir um único Deus, que era o Deus sobre todos os deuses, ele veio ter chegado e falado assim: olha, a partir de hoje, mulher, eu não quero mais saber de ter compromisso com esse tipo de Deus que você tem, eu não quero me encostar, eu não quero estar diante dele. Ele não, ele foi lamentado de uma maneira vergonhosa, para que a mulher tomasse uma providência através do pensamento do inimigo das nossas almas, para que ela falasse alguma coisa, para que fosse fazer uma perseguição ao profeta do eterno Deus, chamado Elias. E assim fora feito. Aquela mulher, ela se moveu de uma raiva, de um tipo de pensamento que tomou conta dela e falou: eu também vou perseguir este profeta e eu o matarei. Aquela mulher, ela não se rendeu a esse pensamento de que os profetas dela haviam perdido. Não, esse é o princípio de Satanás, sempre persistente, sempre insistindo. E ele naquele dia colocou no coração dela, e assim ela fez. Ela mandou um mensageiro ir até a Elias e falar: olha, conforme tu fez com os profetas, eu vou fazer contigo também. Elias então, ouvindo isso, ele partiu daquele local e rumo ao deserto. Uma mensagem que ele ouviu, e por algum momento ele esqueceu que o eterno Deus era com ele em tudo aquilo que ele fazia. Seguiu rumo ao deserto. E nesses últimos dias eu estou vendo muitos irmãos seguindo rumo ao deserto. Eu estou vendo irmãos não querendo que o culto ocorra. Eu estou vendo irmãos se prostrando mediante essas situações que nós estamos vivendo. Os profetas de Baal estão lançando pensamentos e convicções no coração dos homens de Deus. A igreja não pode parar, irmãos. Elias, ele se deitou debaixo do pé de cipo, uma planta que é colocada, que Deus colocou lá no deserto, e ele se prostra lá e se fala assim: ó, eu não quero mais prosseguir, eu quero parar. Ele começa a orar de uma maneira para que Deus o levasse, para que ele morresse. Meus irmãos, eu sei que muitos dos nossos familiares, conhecidos, foram acometidos desse vírus que atualmente está assolando o mundo. Eu sei. A minha sogra faleceu disso. Mas a minha maior convicção é que o nome dela está no reino, que o nome dela foi ali no livro da vida, e que ela está no reino do céu, porque nós estamos aqui de passagem. Foi o ano que Deus escolheu para levar ela através desse vírus. Retroceder jamais. Não podemos. Nós estamos vendo hoje a igreja de Cristo tem promessas, e muitas das vezes nós passamos por esse período aí chamado quarentena em nossos lares, e nisso muitas pessoas querem dar prosseguimento, porque conforme nós lemos aqui, e o anjo do Senhor o tocou pela segunda vez, levanta-te. É hora da igreja de Cristo se levantar, porque outrora nós pregávamos e pregamos que esse Deus
sabemos as causas possíveis. Por mais dor que nós estamos sentindo pelos que se foram, nós temos que lutar. Temos que dar prosseguimento. Porque as promessas de Cristo é para esta igreja no momento atual. A palavra de Deus nos diz que quando nós ouvíssemos falar de pestes, rumores de guerra, para a gente manter. Nós estamos ouvindo falar aí da vacina. Eu pesquiso muito sobre a teoria da conspiração. Essa vacina está sendo programada, que está sendo feita. Estão falando aí que ela vai emitir sobre as pessoas um sinal. Só vai poder comprar, só vai poder andar quem tiver tomado essa vacina. Perante os irmãos, eu já estou orando a Deus, já estou atemorizado com essa situação. Eu estou atemorizado. E eu estou pedindo, Senhor, como é que vai ser isso? Será que eu vou estar recebendo o sinal da besta na minha vida, no meu corpo? Se nenhuma tatuagem eu tenho, eu vou agora aceitar isso? Por ordem, por protocolo. Essa vacina só vai poder ir nos lugares entrar quem tiver a marca dessa vacina. Vocês podem ver que no momento agora nós somos medidos pela testa, vê a temperatura que ensinaram, incutido na nossa mente. Tem pessoas que querem ser medidos pela testa, aí eles falam, tá bom, então vamos pela mão direita. A igreja não pode dormir, irmãos. Essa vacina já está sendo feita aí. A moeda virtual, eles já estão programando no Brasil, daqui a 5 anos, acabaram com as notas de dinheiro para que a moeda seja virtual. As pessoas não vão poder sonegar impostos. O crime organizado, ele não vai ter como trabalhar, não vai ter como funcionar. As bocas de fumo vão acabar, porque vai ter que ser tudo através de moeda virtual. Isso já está programado para o Brasil no período de 5 anos. A paralisar a fabricação de dinheiro em nota, em espécie. E o povo de Deus está dormindo. Ele se levanta e o anjo põe ali pão e água para dar sustentação a ele. E a palavra diz que ele come. E quando ele come, ele teve que voltar lá para afrontar aquele povo de Jezabel de novo. E afrontar o trabalho, ele vai para a batalha. Aí é que ele para muito difícil. Ele vai para a batalha. Aí Deus chama, o que tu fazes? Por que tu está aqui? Gente, nós temos que sair da caverna. Nós temos que sair de debaixo do pé de fino. O pé de fino tem espinhos. A sombra do pé de fino é pouca para nós. A caverna é um lugar que também não é bom, porque é morada dos secos. E esse tema é um tema atual, contemporâneo, que bate com as situações nos dias de hoje. Nós estamos passando por um momento de escassez, de preocupação. E nós temos que ativar a nossa memória para o reino do Senhor. Por quê?
para essas coisas que estão ocorrendo nesses dias atuais, somente a vida de Cristo. Nesse ano de 2020, teorias de pensamento, de conclusões, de algumas atividades que ficaram há anos anterior para ser concluída este ano, nós tivemos que retardá-las. Os nossos objetivos. Muitos fizeram suas programações. Vai dar certo em 2020, isso. Os planos de todos os seres humanos na face da Terra em 2020 foram cancelados. Faculdades, empregos. Esse vai ser o ano dele. É o ano da mudança. Nós estamos vivos. Nós vemos que a igreja também é preocupada. Mas é a maior promessa para esses dias atuais, para esses acontecimentos que estão ocorrendo, é para a igreja. É a vida de Cristo. No Antigo Testamento, a gente vê muito presença de anjos na vida das pessoas. O anjo sempre aparecia. No Novo Testamento, a gente vê também as ações dos anjos aparecendo para algumas pessoas. Mas eu quero falar um negócio para você. Jesus, ainda presente aqui, em carne e osso, ele falou que iria orar para o Consolador. Não estou falando que nós não precisamos de anjos, porque nós não sabemos o que ocorre no invisível ao nosso redor e ao nosso derredor. Mas eu quero falar com você com convicção que o Espírito Santo é a presença de Deus na tua vida nesses dias atuais, e você não precisa do anjo não, porque você já recebeu a autoridade desse Deus, de Jesus Cristo, sobre toda a situação da tua vida. E tem gente que às vezes pede um anjo para que esteja ao lado dele, sendo que você tem a maior presença que é do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, a presença do Espírito Santo era para poucas pessoas escolhidas. Era a época da lei, mas agora na época da graça, o Espírito Santo é para todos aqueles que clamam, que pedem, que fala, eis aqui, que segue a doutrina dessa palavra. Eu gosto muito nas minhas pregações citar o tema em Romanos 8,15 que nos diz: porque não recebeste espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste espírito de adoções de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Quando você está clamando, Abba, Pai, você está pedindo a presença do Espírito Santo do Eterno Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. E nós não podemos, meus irmãos, parar. Temos que prosseguir. Não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente. Nós sabemos que muitos cristãos, outra hora, foram perseguidos, e essa é a perseguição que nós temos que passar. E muitos deles deram a sua própria vida para que alcançassem e para que falassem de Jesus Cristo. Muitos cristãos foram torturados,
E onde está a nossa coragem agora? A palavra de Deus ainda nos diz no livro de Romanos 8,18: porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Elias estava passando por momentos de aflição. O povo de Israel estava sendo assolado pela tirania de uma adoração errada. Você pode ver que eles sempre querem fugir da nossa mente através de novelas, através de outros meios de comunicação. Outras religiões também é capaz de trazer salvação. E nós vemos também tantos escândalos do nosso meio evangélico, a qual muitas vezes traz para nós que nós estamos fazendo errado, mas a Bíblia já nos falava dos falsos profetas, dos tipos de pensamentos que poderiam ocorrer, mas que nós temos que conseguir. O nosso alvo não é essas pessoas que erram. O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é Jesus. Nós temos que conseguir, igreja. Não vamos olhar para essas coisas que estão ocorrendo agora nesse momento contemporâneo. Vamos olhar para o alvo que é Jesus. Nós sabemos que está aí, conforme eu tenho falado, vocês podem pesquisar. A injeção, a vacina, muitos estão querendo até tomar, pesquisa a respeito, procuram saber o que vai ser de nós. Quem não tiver essa vacina, que eles já põem assim, o negócio na nossa testa, não vai poder entrar no mercado. Vai ser um negócio bem bolado, um negócio bem feito. A moeda virtual, ela já existe. Ela não está ainda por ser inventada. Ela já está agindo aí no mundo aí, A nova ordem mundial, ela quer colocar os pensamentos deles para funcionar. As armas, o anticristo está presente, está já fazendo o que tem que se fazer, e já se fala em um novo líder mundial. É notório. E nós? O que vamos fazer? A gente vai se render a esse tipo de pensamento? Ou nós vamos tratar a nossa vida eterna? A escolha é nossa. Ou essa carne corruptível se transforma numa carne incorruptível, a qual eu vou viver no reino do céu. Não vou viver esse reino presente agora, mas estou lutando para isso, porque a igreja é isso, é você lutar pela sua vida eterna, é você lutar, é você buscar, porque nós estamos aqui de passagem, e vamos partir desse mundo. E quando nós partimos desse mundo, para onde vai agora? Para onde vai o Cristo? Elias, ele teve a oportunidade de mudar o pensamento dele, porque ele, quando deitou debaixo da pediu a morte, pediu a Deus que tirasse ele deste mundo, que ele não era melhor que os pais dele. Ele pediu. E tem pessoas que às vezes passam por cada consequência na vida, que a pessoa chega desse mundo, porque ela não quer mais viver essa situação. E eu pergunto para você,
Você vai levantar ou vai continuar debaixo do pé de cima? Você vai sair da caverna ou vai continuar na caverna? E assim então, o Eterno Deus traz nas nossas mentes a presença dele para que nós possamos prosseguir e adiante. Neste momento, eu agradeço a oportunidade que foi me dada e que o Eterno Deus seja em cada um de vocês. Glória a Deus. Queridos, o texto dessa manhã nos ensina que nós não podemos parar a caminhada. A proposta do anjo, quando ele toca no Elias, é alimentá-lo, prepará-lo para que ele não pare. E ainda há uma observância interessante desse texto, dizendo que o caminho é sobremodo longo. Então, enquanto estivermos nessa terra, nós temos um caminho a percorrer. E esse caminho a percorrer é dentro de uma missão, de um propósito de Deus para cada um de nós. E dentro desse caminho a percorrer, nós convivemos também com a ciência. Não é? Então, esse microfone sem fio aqui, por que ele está sem fio, pastor? Porque houve um desenvolvimento científico para que ondas magnéticas chegassem até esse aparelho e eu não precisasse de um fio comprido aqui. Assim é também a vacina. A vacina é desenvolvida a partir de critérios científicos. Vacina da varíola que você tomou, da questão do bracinho marcado, a vacina da H1N1, que é da família do coronavírus, e as próximas vacinas que virão serão desenvolvidas pela ciência. A ciência também desenvolveu um termômetro infravermelho que nós estamos usando, que antigamente a gente botava a mão na testinha, no pescoço, para ver se está com febre. Hoje não precisa, existe um termômetro infravermelho que faz essa função, para você não precisar botar a mão na testinha nem no pescoço. Isso é ciência. E a gente tem que estar muito seguro dessas coisas, com um olhar seguro dessas coisas. Escatologicamente, os eventos vão acontecer, da volta de Cristo, do anticristo, vai tudo acontecer. Mas Jesus disse para os discípulos: olha, quando vocês estão olhando a figueira brotando, vocês já sabem que é a época tal que vai chegar. Então Deus ele vai dando sinais ao povo dele. Então estejamos cientes do nosso papel, da nossa caminhada, qual deve ser a nossa visão, o nosso foco e qual deve ser realmente a nossa preocupação. É não parar na caminhada, é entender que Deus tem uma missão e propósito para a sua vida e para a vida dessa igreja, e as demais coisas estarmos debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Irmã Rizomar vai estar com a palavra, já está com o microfone preparado, vai estar fazendo um momento ofertório e depois passando a palavra à professora dessa manhã, que é a irmã Simone, que vai estar ministrando a aula dessa manhã da nossa EBD. Graça e paz, irmão. Nós estamos aqui, somos remanescentes, porque a igreja poderia estar, mais repleto, irmão, mas a gente louva a Deus porque estamos aqui adorando o Senhor, Então a palavra de Deus diz lá, em Salmo 118, 1. Dá para falar? Rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus ele é maravilhoso, porque através do Espírito Santo Ele renova nossas forças, nos dá ânimo e nos faz a gente vir adorar o Senhor, Então vamos adorar o Senhor no hino 25, irmãos. E vamos retirar essa oferta. A oferta da EBD, das classes. Está aqui, os irmãos. Traga suas ofertas da EBD,
desempregados também, né, que estão, né, estão de emprego, que eles não têm orar, né, e agradecer a Deus pelas ofertas. Pai querido, Pai de amor, nós estamos com o coração grato por esse momento estar na Tua presença, Senhor, por essa mensagem que foi entregue aos nossos corações, Senhor, por agora e bebê que a gente vai ter, Senhor, esteja nos abençoando, Senhor, abençoa a professora, abençoa cada filha aqui neste momento, Pai querido, somente estão fazendo aniversário, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando neste momento, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, toma cada família aqui representada, Pai querido, principalmente aqueles que estão desempregados, carecendo da porta de emprego, Pai querido, mesmo assim não deixe faltar o pão de cada dia, Senhor, porque Tu fala na Tua palavra que Tu está conosco até o fim do nosso saída agora aqui, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa Tua filha que dirige esse trabalho, abençoa a nossa igreja de modo geral, Pai querido. Toma também os enfermos, os que estão fracos na fé. Visita cada um deles nesse momento, Senhor, que eles possam ser fortalecidos através do Teu Espírito Santo. Amém. Passa a palavra para o professor. Professora. Bom dia, igreja. Muita alegria, mais uma vez, nos reunirmos na presença de Deus, como igreja, para poder aprender um pouco mais da sua palavra, né? Hoje nós estudaremos a lição 8 da edição especial da revista online Palavra e Vida. Para quem não sabe, a nossa Convenção Batista, né, ela disponibilizou via online uma revista especial para esse tempo de pandemia. Então, as lições estão mais direcionadas para este período. Se você quiser ter essa revista, né, você pode entrar lá no site da Convenção e imprimi-la para você. Ou então, aqueles que fazem parte do grupo da igreja, também toda semana é disponibilizado essa revista. Hoje, então, o texto base que nós iremos estudar encontra-se em 2 Pedro, capítulo 3, dos versículos 8 a 18. Peço por gentileza que você deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, que nós só iremos trabalhar este texto. Vamos então fazer uma oração neste momento. Deus de amor e infinita bondade, louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, pelas Tuas maravilhas depositadas sobre nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por este dia lindo e maravilhoso, o qual o Senhor nos presenteou. Te pedimos agora, Pai bondoso, que em nome de Jesus, o Senhor mais uma vez se faça presente em nosso meio. Que tudo que há de ser dado a Deus seja para a honra e glória do Teu santo nome. Neste momento, mais uma vez, me coloco, ó Deus, debaixo da Tua direção. Que tudo que há de ser falado, ó Deus, não venha de mim, mas que venha da direção do Teu Espírito Santo. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que se fazem aqui presentes. Muito obrigado também, ó Deus, pela vida desta igreja. Esta oração que eu te faço, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título da lição hoje é Espiritualidade Saudável. É um título bem apropriado para esse tempo de agora. Estamos vivendo aí um tempo que muitas pessoas
elas estão um pouco em pânico, né? A atual situação, embora já melhorou um pouco aqui no Brasil, lá na Europa parece que está voltando de novo. E há muitas pessoas que estão vendo esse tempo como o tempo do fim. O tempo que é o último dia, que Jesus então vai voltar amanhã, e na realidade não é isso, né? Nós já estudamos e vimos que isso faz parte da vida humana. Isso não é comum, mas infelizmente faz parte da vida humana por conta do pecado. O título da lição, então, é Espiritualidade Saudável. Para desenvolvermos uma espiritualidade saudável, temos que ter conhecimento primeiro do que é espiritualidade. Esse é um termo muito usado no nosso meio, no meio cristão. Mas o que é isso? A gente não sabe o que é isso. Ou melhor, a gente sabe, mas às vezes a gente não sabe conceituar. A gente vive. E o apóstolo Pedro, para poder falar sobre espiritualidade saudável para os cristãos da Ásia Menor, fez necessário, então, ele desenvolver esse termo da espiritualidade saudável. Ele também utilizou o tempo histórico e também ele falou sobre o tempo de Deus. E o autor da lição conseguiu captar essas informações dentro do texto sagrado. Espiritualidade, tempo histórico e tempo de Deus. São coisas distintas que nós devemos também aprender, até mesmo, irmãos, não somente para que nós desenvolvamos a nossa espiritualidade saudável, mas também para que nós possamos evangelizar, para que nós possamos conversar com aquela pessoa que ainda não conhece Jesus, o que é a espiritualidade saudável. Então, vamos lá. Eu queria, se alguém tiver alguma pergunta para fazer em relação ao estudo, você pode levantar a sua mão para a gente poder saber qual é a sua dúvida, tá bom? Então vamos lá, irmãos. O que é espiritualidade saudável? Alguém tem noção do que é isso? Alguém quer falar sobre isso? Então vamos lá. A espiritualidade significa o quê? No nosso caso, tá? No caso daqueles que acreditam em Jesus Cristo. Eu vou tentar ficar parada aqui, né? Que o William pediu, fica parada, eu não consigo. Está indo para lá e para cá, né? Mas fica por ali. Então, espiritualidade, para nós, irmãos, é a busca que nós temos da conexão com Deus, para que tenhamos uma vida de significado aqui nessa terra. Isso é espiritualidade. Isso significa o quê? Isso significa que eu, enquanto ser humano, tenho uma parte espiritual e tenho uma parte material. Essa capa aqui que vocês estão vendo, ela é material. E ela vai precisar, então, de coisas da onde? Desse tempo, para poder subsistir. Mas nós também sabemos que nós somos compostos por um espírito. E esse espírito, ele não vai se satisfazer com as coisas desse tempo, desse mundo. É muito comum a gente ver as pessoas dizendo, não sei qual é o sentido da minha vida. Muitas pessoas, infelizmente, acabam até tirando a sua própria vida. Por que eu existo? Se essas pessoas elas não estiverem com uma patologia, com alguma doença que leva elas a pensarem nisso, geralmente essa pessoa que pensa assim, por que eu vivo, está faltando então alimentar o seu espírito. Tem que haver o equilíbrio entre o que é o material e o que é espiritual. Eu aprendi isso com meu pai, né? Certa vez a gente foi na pizzaria ali do John e aí eu falei, poxa pai, por que a gente tem que comer essa pizza, né? Ele falou, isso é para o corpo material, corpo físico.
Existe o alimento espiritual. E esse alimento espiritual a gente tem que buscar em quem? Em Deus. Então, gente, o que é a espiritualidade? É a busca humana da conexão com Deus para que a vida nesta terra tenha sentido. E o que é tempo histórico? Para a gente aprender o tempo histórico, na formação de história, a gente aprende os vários tipos de tempos. E em história, a gente aprende o que é, a gente se dedica mais a aprender o que é o tempo histórico. O que é o tempo histórico? O tempo histórico está relacionado aos conhecimentos e mudanças da sociedade humana. Então, tempo histórico está relacionado às coisas que nós fazemos aqui. Certo? Uma pessoa que causou uma mudança na sociedade humana é o próprio Jesus. Vocês concordam comigo? Concordam? Sim, né? Então Jesus ele veio, viveu o tempo histórico dele, ou seja, viveu o tempo dele na terra e ele causou grandes mudanças. Então isso é tempo histórico. E o que é o tempo de Deus? Será que Deus tem tempo? Quem acha que sim? Levanta a mão. Deus tem tempo, Regina? Hã? Isso aí, né? Mas é difícil, né? Deus, ele é atemporal. Na realidade, Deus, ele sempre existiu e ele sempre existirá. E ele não precisa de tempo. Quem precisa de tempo somos nós, seres humanos. Nós criamos isso, porque nós precisamos disso, para viver uma vida mais organizada. Mas Deus não. Deus, ele é atemporal. Ele está fora do tempo. Mas ele intervém no tempo. Entendemos isso? Ele está fora do tempo, mas ele intervém no tempo. Porque nós precisamos do tempo. Então, o apóstolo Pedro, através do texto base, fez a distinção e relacionamento desses termos que nós acabamos de conceituar para alertar e orientar os cristãos da Ásia Menor. O que estava acontecendo, meus irmãos, naquela localidade? Havia uns falsos mestres, ou posso falar uns falsos líderes, ou uns falsos doutores, né, que assim a Bíblia fala, que estavam então enchendo a cabeça daqueles novos cristãos de coisas que não é verdade. E essas pessoas então, o que eles estavam falando? Talvez você já tenha ouvido também essa pergunta. Eles estavam falando, essa pergunta não, essa afirmativa. Aqueles falsos doutores estavam que Jesus não ia voltar. Jesus não vai voltar. Vocês acreditam nisso? Alguém aqui já ouviu alguma coisa tipo essa? Que alguém chegou para você e falou isso? Duvido que Jesus vai voltar. Não voltou até hoje? Você vai ouvir isso. Você ouve isso. E era isso que aqueles mestres estavam falando, né? Então, isso estava o quê? Interferindo no modo de vida espiritual daquelas pessoas. Elas estavam começando a abandonar a congregação, a reunião, o culto, vamos chamar hoje assim o culto, porque Jesus ia voltar. E elas estavam acreditando nisso. Então, para Paulo poder explicar a essas pessoas que o que aqueles falsos mestres estavam mentindo, ele fez um apanhado do tempo histórico e do tempo de Deus. E aí, então, o versículo 8 desse capítulo diz o quê? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se a preocupação daqueles cristãos era saber quando Cristo ia voltar, eles estavam então começando a desacreditar naquela promessa. Então o que Paulo fez? Paulo pega o Antigo Testamento, meus irmãos, ele começa, se você olhar os versículos que antecedem o texto base, você vai ver que Paulo então ele começa a pegar desde o Antigo Testamento
para fundamentar os fatos que aconteceram, para fundamentar que Jesus vai voltar. E isso a gente não pode esquecer, que está escrito lá. E aí ele fala, olha só, Jesus vai voltar por quê? Porque Deus prometeu a Abraão que daria um filho a ele, e ele teve um filho. Deus prometeu ao povo de Israel que eles seriam libertados da escravidão, e eles foram libertados. Trazendo para o Novo Testamento, várias são as promessas. Deus falou que traria o seu filho, enviaria o seu filho para morrer por nós, para nos salvar. E Deus enviou o seu filho. Então não tem um porquê, meus irmãos, as pessoas duvidarem das promessas de Deus. Toda vez que você pegar alguém que de repente fala que Jesus não existiu e fala que ele não vai voltar, nós podemos fazer como o Paulo fez. Por quê? Porque a Bíblia, ela vai contando esses fatos históricos que já aconteceram. Isso já aconteceu. Isso não é o que vai acontecer. E como que alguém pode, então, refutar, pode desacreditar em algo que já aconteceu? Então você tem um argumento para dizer que Jesus Cristo vai voltar, tá bom? E aí, no nosso tempo atual, qual é a preocupação da humanidade? Alguém pode falar? Alguém sabe qual é a preocupação da humanidade nesse tempo? O mundial? Qual é a preocupação em relação ao tempo? Tendo em vista que o tempo, para Deus é como 1000 anos, e um dia Deus não faz essa diferença, mas nós fazemos. Mas o que todo mundo, todas as nações estão correndo atrás, gente? Foi falado na pregação. Vacina. Qual é a especulação? Quanto tempo vai durar para essa vacina ficar pronta? E aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro com a vacina, você pode observar que está um querendo correr, Denise, mais à frente do outro. É preocupação do tempo. Quanto mais rápido aquele país fizer a vacina, automaticamente ele vai ganhar. Essa é a preocupação. A preocupação não é se você vai melhorar ou não. A preocupação é quem vai ganhar mais. Pode ter certeza disso. Outra preocupação muito comum, tem muita gente aí querendo saber quando é que o INSS vai fazer o atendimento presencial. Tem muita gente querendo saber. Isso é uma preocupação de quanto tempo vai levar. Mas Deus ele não está preocupado com isso. Deus ele não faz diferença quanto tempo durará a pandemia, pois ele está além do tempo. E ele sabe quando a pandemia vai passar. Então, meus queridos, as situações e circunstâncias da vida não devem nos fazer parar. As preocupações não devem receber mais atenção do que o nosso relacionamento com Deus. Se eu quiser uma espiritualidade saudável, eu não posso estar preocupada a ponto de não ter um relacionamento com Deus. E isso é aquela questão do tempo, Quanto tempo a nossa preocupação hoje então é quanto tempo vai durar a pandemia? Quanto tempo a vacina vai ficar pronta? Em que tempo o INSS vai abrir? Em que tempo o meu salário vai voltar a ser normal? Mas a preocupação daqueles cristãos da época era: quando Jesus vai voltar? Quando? Qual é o tempo? Essa era a preocupação daquelas pessoas. E uma coisa que nós precisamos então entender é que existe então o tempo de Deus e o tempo do homem. Se a gente tiver essa noção que existe o tempo de Deus e o tempo do homem, a gente não vai ficar preocupado com muita coisa. A gente vai saber lidar com as situações. O tópico 2, o autor, ele então embasa o versículo de número 9. Bota pra gente aí, Dani, por gentileza, o versículo 9. O que está dizendo aí?
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns se tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, qual era a preocupação daquele pessoal? Quando é que Jesus vai voltar para levar quem? A gente. Né? Quando é que Jesus vai voltar para poder levar a gente? E aí o apóstolo Paulo, então, explica aos cristãos que Deus, ele vai cumprir a sua promessa no tempo dele. Que Deus ainda não... Isso, gente, é para hoje também, tá? Isso é para hoje também. Deus ainda não voltou, por quê? Porque ele é longânimo. O que é uma pessoa longânima? É uma pessoa que, apesar de conhecer a sua falha, a minha falha, essa pessoa tem a plena paciência de querer e de esperar, de ter esperança que a gente vai melhorar. Então, por que Jesus ainda não voltou até os dias de hoje? Porque ele é longânimo. Por que Deus é longânimo então? A gente vai aprender o seguinte. A gente sabe que muitas pessoas nesse período de pandemia morreram, não é verdade? Aquelas que morreram com a sua fé depositada em Jesus já alcançaram a longanimidade de Deus, a paciência de Deus. Eu tenho para mim, e a gente pode ver isso lá em Provérbios, né? Que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, queridos, eu tenho tempo para estar aqui, você tem um tempo para estar aqui. E quando vai durar esse tempo? É Deus que sabe. É Deus que sabe. Então, as pessoas que morreram com a fé em Jesus, segundo a nossa doutrina batista, né, Vital? Já receberam então a longanimidade de Deus. Mas aquelas que morreram sem ter a sua fé depositada em Jesus, nós acreditamos, né, que a longanimidade de Deus para elas já acabou. Devemos pensar nessa questão. Então, sobre a longanimidade de Deus, sobre a longanimidade da promessa de Deus, a gente precisa entender uma coisa, gente. Existem promessas de Deus que é pessoal. Exemplo, existem promessas de Deus que é só para Diana. É dela, essa promessa é dela. Existe promessa de Deus que é individual. De repente você faz parte de uma família, mas Deus só deu aquela promessa para você. Ela é individual. Mas quando a gente está se referindo aos propósitos de Deus, as promessas são gerais. É para toda a humanidade. Deus não disse que só os judeus seriam salvos, ele falou isso? Não. Se a gente for olhar lá o livro de Amós, a gente vai ver que Deus, ele quer salvar a todas as nações. Criou-se uma crença dentro do judaísmo, né, de que somente eles seriam salvos. Até a vinda de Jesus, a ideia era essa, que só eles seriam salvos e que todos os outros povos, eles seriam então afastados da glória de Deus. Mas os profetas e Jesus, quando vieram, eles então tiraram eles não confirmaram essa mensagem que era pregada pelos mestres daquela época. Porque a salvação de Deus é para todos. A promessa de salvação é para todos, não é só para mim. E nós precisamos ter isso em mente, meus irmãos. Que existem promessas para você, existem promessas no campo individual e existem promessas gerais.
Aqui, no contexto da carta, é isso que Paulo está querendo dizer. Por que Jesus ainda não voltou? Porque Deus quer salvar a todos. E aí, né, trazendo para a nossa realidade, às vezes a gente vê algumas coisas, por exemplo, tem muita gente ruim na vida, né, amiga? Muita gente ruim. Tem muita gente que faz muita atrocidade. E vamos falar a verdade, se fosse depender da nossa misericórdia, ó, né? Quando a gente está vendo aqueles filmes lá que tem o vilão, a gente está, né? Todo o filme acaba com o vilão se dar mal, né? Isso. A verdade é essa. Só que Deus, no caso, Ele não quer que ninguém se dê mal. Ele quer que todos se salvem. Ele quer que todos se salvem. Por isso Ele deu uma escolha. Você quer aceitar Jesus Cristo? A escolha é sua. A salvação é para todos, independente. A salvação é para todos. Mas todos querem ser salvos? É claro que não. Então, gente, tenha isso em mente. Jesus ainda não voltou, porque a promessa dele é para todos. Todos aqueles que quiserem. E aí, o que a gente pode tirar disso? No início da pandemia, não, vamos logo para o versículo 14, Dani. E a gente tem que ter ideia que as promessas de Deus, né, ela é um desafio para a gente desenvolver uma espiritualidade saudável. Tá bom? O versículo 14 diz o seguinte: pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Então, com as promessas de Deus, para a gente poder viver, né, sem ansiedade, sem medo, sem desdenhar as promessas de Deus para a nossa vida, nós precisamos então desenvolver essa espiritualidade saudável onde, irmãos? É lá no céu? Que a gente vai ter que desenvolver uma espiritualidade saudável? É aqui. E aí, os novos cristãos, né, por conta dos falsos ensinamentos, estavam duvidando da volta de Cristo e se afastando da fé em Jesus. E se afastando de Jesus, suas vidas voltariam a ser como era antigamente. Como era a vida deles antigamente? Seguia a idolatria, prostituição, bebedeira, não tinha amor ao próximo. É tudo aquilo que as pessoas fazem, que são os valores contrários ao reino de Deus, que aquelas pessoas iriam fazer. Na atualidade, no início da pandemia, meus queridos, muitas foram as recomendações que recebemos para que nos prevenissem contra o coronavírus, certo? Aqueles cristãos estavam recebendo os ensinamentos, estavam acreditando naquele ensinamento e eles estavam então se afastando do convívio dos irmãos e da promessa de Deus. Por conta do quê? Por conta das informações que eles estavam recebendo. Trazendo para a nossa atualidade, no início da pandemia, muitas foram as recomendações que recebemos para nos prevenir, não é isso? Contra o coronavírus. Não recebemos essas informações? Então, algumas pessoas respeitaram, outras pessoas duvidaram. Não é isso? O pessoal que trabalha em hospital aí sabe disso. E essas pessoas que duvidaram, acabaram então perdendo a sua vida. É claro que aqui nem todos perderam a vida por conta do coronavírus, foi porque eles respeitaram as informações que receberam. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitas pessoas desrespeitaram, não acreditaram que essa é uma doença que acaba rápido com a pessoa. Se você tem contato com o pessoal de hospital, você vai entender. E, infelizmente, essas pessoas também, elas pagaram com a sua própria vida. Outros estão com sequela. Uma outra coisa, meus irmãos, que aumentou muito durante a pandemia, e essa informação a gente tem recebido dos nossos jornais, é a violência contra a mulher.
né? A violência contra a mulher aumentou significativamente no período de pandemia. Por quê? Porque está o homem com a sua mulher dentro de casa, e aí, né, às vezes tem alguns homens que se acham donos das suas mulheres, da sua mulher. E aí, isso aí, a violência começa, né? Outra coisa também que aumentou durante o tempo da pandemia, das informações que nós temos, é o conflito entre vizinhos, não é verdade? Muitos vizinhos estão brigando um com o outro, porque estão ali. Mas por que isso acontece? Por que isso aumentou durante o período de pandemia? Isso é objetivo, isso é resultado de uma espiritualidade doente. Quem tem a sua espiritualidade doente vai procurar fazer tudo aquilo em desacordo com a vontade de Deus. E vão ser repetitivos. Por quê? Porque está faltando ter uma busca do relacionamento com o Ser Supremo, que é nosso Deus, para nós é nosso Deus, tá? Então, se queremos ter uma espiritualidade de vida saudável aqui na Terra, aguardando a volta de Cristo, ou indo ao encontro dele, né? Porque se Jesus Cristo não voltar, eu vou morrer, com certeza. E eu vou ter que encontrar com ele, certo? Então a gente precisa, meus irmãos, obedecer aos conselhos de Pedro e imitar o modelo chamado Jesus. Pedro, nessa carta, ele dá alguns conselhos para aqueles cristãos. Como que eles deveriam viver aqui na face da terra? Deveriam ser imaculados. E o que é imaculados? Imaculados é viver uma vida separada das coisas contrárias ao valor do reino de Deus. Para nós, é esse o contexto do imaculado. Ser uma pessoa irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É aquela pessoa que eu vou olhar e vou dizer, poxa, eu não tenho o que dizer da conduta dessa pessoa. Tem pessoas que, né, que infelizmente, é taxado pelo jeito que deve ser. Só vive em conflito, só vive arrumando confusão, desrespeito próximo. Está sempre enfiado em meio de confusão. Não paga suas contas, porque quer. Tem pessoas que não pagam porque, infelizmente, estão sem dinheiro, mas tem pessoas que têm dinheiro, mas não pagam. Pessoas mentirosas. Isso tudo são pessoas repreensíveis. E Paulo fala, seja imaculado, ou seja, seja separado das coisas contrárias à vontade de Deus e tenha uma vida digna. Não ponha em dúvida o seu caráter, não ponha. Siga o modelo de Jesus. Toda vez que a gente procura viver uma vida conforme os valores de Deus, meus irmãos, a pessoa pode até levantar algum falso contra você. Mas se você está com base em Jesus Cristo, Ele mesmo vai fazer aquela pessoa que levantou o falso contra você ver que ele está errado. Isso é fato. Mas, se eu tenho uma vida digna de repreensão, eu não posso botar na conta de Deus aquilo que eu fiz, ok? Então, no tópico 4 e 5, a gente vai ler os capítulos de 15 ao 18, Dani. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, os indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaia da vossa firmeza.
Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, assim agora como no dia da eternidade. O que está acontecendo aqui? Pedro, em meio à crise que os cristãos viviam sobre a volta de Jesus, fala também do perigo como alguns ensinavam a palavra. Pedro, diante de tantas incertezas dos cristãos e diante do que diziam ser demorado, apresenta a agenda da vida cristã para uma espiritualidade saudável. Pedro ali, ele alertou, né? Olha, tem gente que está falando que não deve, mas preste atenção, Paulo falou isso e isso sobre a promessa da vinda de Jesus. E eles estão falando ao contrário. Vocês não devem ouvir o que eles estão falando. Vocês devem olhar para as Escrituras, desde o Gênesis até hoje, e ver que Deus tem cumprido a sua promessa. Certo? Então, na atualidade, o mundo está cheio de informações, mas desprovido de conhecimento. Neste tempo de pandemia, cada hora você recebe uma informação como lidar com essa situação. Isso é verdade? Alguém percebeu isso? A pessoa que está ligada no que está acontecendo, e nós precisamos estar ligados no que está acontecendo, porque senão a gente é levado por falsos ensinamentos. A OMS diz uma coisa, né? O governo federal, nada dizia. Pelo menos eu não ouvi. Se alguém ouviu qual foi a orientação que ele deu, eu não sei. O governo estadual, ora fala uma coisa, ora fala a outra. Assim como o municipal. E nós, a gente está na mão de quem? A gente está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Várias são as preocupações. E se a gente olhar para Deus, a gente vai saber entender que tempo é esse que nós estamos vivendo. É o tempo de cumprir-se a promessa de Deus. Né, Vital? A última aula que eu dei, eu vi mostrando alguns sinais de que Jesus falou no ano 33, e os sinais se cumpriram por volta do ano 66 e 70. Então, se eu quero ter uma espiritualidade saudável, eu preciso me aplicar à palavra de Deus. Eu preciso orar. Eu preciso amar o próximo. Eu preciso me segurar naquela hora que alguém faz alguma coisa que eu acho que não devia fazer. Porque Deus faz isso, mas a gente não tem muita paciência. Não é verdade? O autor, ele fala que ultimamente nós temos vivido com muitos cristãos que preferem os enlatados. O que será isso? E ele chama esses cristãos que preferem os enlatados, de cristão preguiçoso. Será que eu sou uma cristã enlatada, que prefiro o enlatado? O enlatado, cristão enlatado no contexto do estudo, é aquele, por exemplo, recebeu um versículo, né? Alguém foi lá, deu um bom dia, mandou lá um versículo, aí essa pessoa, sem sequer analisar o texto, sem sequer meditar o texto, ela acaba então transmitindo aquilo para outra pessoa, mas ela mesma não vive aquilo que ela enviou. E aí que está o problema. Os cristãos enlatados, eles não querem ler a palavra de Deus, eles não querem orar, mas querem ser os primeiros a dar a lei de moral para o outro. São os primeiros. Os cristãos enlatados são aqueles que se seguram naquilo que, por exemplo, eu estou falando. Meus irmãos, porque eu estou falando, mas será que se eu falar alguma besteira aqui? Eu repetir? Não, mas o fulano de lá disse que era isso e isso que ia acontecer. Mas cadê a sua responsabilidade? A gente não pode fazer isso.
Lá naquela igreja, os mestres estavam dizendo que, Jesus Cristo não vai mais voltar. Isso aí é conversa fiada. E aquilo estava se propagando. Só que Pedro, o que ele fez? Ele pegou e pontuando e mostrando que aquilo ali era um ensinamento falso. Então, precisa essa natureza que nós temos. Para ter a espiritualidade saudável, devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é graça nesse contexto aqui? Crescer na graça do Senhor Jesus Cristo quer dizer que eu devo imitar o modo que Jesus viveu aqui na terra. O modo que eu estou vivendo aqui, nós estamos vivendo um tempo histórico, certo? A Elisângela está escrevendo a história dela, o Edinaldo está escrevendo a história dele, né? A irmã Celinha está escrevendo a história dela. E como que eu devo escrever essa minha história aqui? Conforme Jesus. Eu não vou dizer que você vai ter que morrer na cruz, porque só Deus sabe se vai ter que morrer ou não na cruz, né? Mas fora isso, a gente precisa imitar Jesus. Então isso significa crescer na graça. E no conhecimento? No conhecimento de Jesus Cristo, essa questão, irmãos. A gente precisa ler a palavra de Deus. A gente precisa saber o que a palavra de Deus fala sobre ele. E isso tudo vai ser confirmado através do nosso relacionamento. Tá? Para não sermos levados por falsos ensinamentos que nos faz duvidar da promessa de Deus. Devemos aprender a discernir o tempo do homem e o tempo de Deus. Devemos ter uma vida equilibrada nas coisas desta e nas coisas relacionadas à espiritualidade. Amém? Então, espiritualidade saudável, relacionamento com Deus. Saber discernir que existe o tempo de Deus e o tempo do homem. E praticar aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém? Quero agradecer então ao irmão Vital pela mensagem, a Marcione pela administração do estudo, e se prepare aí para domingo que vem, 9 horas, né, a gente participar da ceia do Senhor. Obrigado aos distantes, obrigado, viu, querido, pela presença, volte sempre, seja sempre bem em nosso meio. E nós estamos só atualizando, nós estamos com a nossa oração já, né, em curso, segunda, quarta e sexta, às 8 horas da manhã, tá bom? Então você que quer vir orar, né, a partir de amanhã, 8 horas da manhã, a gente já está aqui orando nós três. Oração silenciosa, né? Vamos em paz com os nossos lares, e Deus abençoe o dia dos irmãos.